Na atividade 1, nos diz o seguinte: Joelma viu em um site o triângulo ABC da figura ao lado, no caso está abaixo, e ficou em dúvida se parece um triângulo retângulo ou se realmente é um triângulo retângulo. Ela se lembrou da recíproca do teorema de Pitágoras, se AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a AC ao quadrado. Pessoal, segmento AB, segmento BC, segmento AC, cateto, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A relação está querendo falar o seguinte, que se esse cateto, né, esse segmento AB ao quadrado, somado a esse segmento BC ao quadrado, for igual a esse segmento AC ao quadrado, significa que ele é um triângulo retângulo. Então ela terá certeza de que é mesmo um triângulo retângulo. É claro que AC igual a 10, basta contar os quadradinhos, logo ela só precisa calcular as outras duas medidas para verificar se AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a 100. Porque como a hipotenusa, né, o segmento AC mede 10, ele já adiantou aqui e deixou 100 para que vocês precisem verificar apenas essas outras duas partes. O valor da medida AB pode ser calculado pela fórmula da distância entre dois pontos, o mesmo vale para o valor BC. A conclusão, a que conclusão Joelma chegou? Representando novamente, pessoal, o nosso plano cartesiano, nós temos o eixo Y e nós temos o eixo X. Eixo X conhecido como eixo das abscissas, eixo Y como o eixo das ordenadas. Vamos representar tudo novamente, porque vai que tem aquele aluno que não recorda, e isso é normal, para que você possa não só resolver essa atividade, mas recordar um pouco de alguns pontos importantes para a sequência dessa matéria. Então, o primeiro ponto que nós temos marcado é o ponto A. O primeiro elemento de uma coordenada simboliza o eixo x, o eixo das abscissas. Então, eu tenho 6 e 6. Isso significa que a coordenada do ponto A é 6 e 6, tanto para o x quanto para o y. Já o ponto C, que está aqui embaixo, a coordenada dele referente ao x é 6 também. Mas referente ao y, ele é menos 4, porque é só contar aqui. Eu não coloquei os números, pessoal, mas é só contar. 1, 2, 3, 4 abaixo, né, do eixo x, então ele é negativo, menos 4. Então, eu tenho agora duas coordenadas, tanto do A, tanto do C. Para que eu possa calcular a distância entre o ponto A e o ponto C, é mais prático porque está numa linha reta. E assim, numa linha reta que eu falo, numa linha paralela ao eixo Y. Toda vez que estiver paralelo ao eixo Y ou paralelo ao eixo X, porque numa linha vai estar sempre, né, pessoal? Mas toda vez que estiver paralelo, fica tranquilo porque nós temos os quadradinhos que nos auxiliam nessa contagem. Aqui, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados, você pode afirmar que a distância de A até C equivale a 10. Tranquilo? Só que aí, quando nós inserimos o ponto B na situação, de coordenada 2 referente a x e de coordenada 4 referente a y, começa a ficar um pouco mais difícil, porque quando eu quero calcular a distância de B até A ou a distância de B até C, não é tão simples quanto a C, que eu posso contar quantos quadrados tem, porque não está paralelo a nenhum dos eixos. O que nós temos para poder encontrar isso? Uma fórmula de distância entre pontos, tanto para calcular AB, tanto para calcular ABC. Porém, antes de nós calcularmos através da fórmula, eu quero que vocês pensem o seguinte. Esse segmento AB, vocês concordam comigo que ele é a hipotenusa desse outro triângulo aqui? Que é um triângulo retângulo, porque esse eixo, né, esse lado, ele está perpendicular a esse outro lado, então vai formar 90 graus, e nós teríamos aqui a hipotenusa. Então, a partir dessa ideia que surge a fórmula, turma. Porque, olha só, suponhamos que esse cateto aqui embaixo ele meça 4 e o cateto aqui do lado ele mede 2. Então, quando nós temos essas duas medidas, né, dos catetos, nós podemos encontrar a hipotenusa. E a hipotenusa é exatamente o segmento AB. Então, olha só, AB ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado.
Quando eu faço os cálculos, AB ao quadrado é igual a 16, porque 4 elevado a 2 é 16, 2 elevado a 2 é 4. AB ao quadrado é igual a 20. Agora, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, é o que vocês falam, passa para o outro lado como raiz quadrada. Eu gosto de falar que a gente tira a raiz quadrada de ambos os lados, porque o objetivo é sempre deixar a incógnita aqui sozinha. Então, como é uma equação, tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. E aqui eliminaria, porque AB ao quadrado é AB vezes AB, a raiz quadrada, né, de AB ao quadrado é AB, e a raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,472. Pode deixar na raiz mesmo, pessoal, mas aqui, para informação, eu preferi colocar. Repara que essa é a ideia, né, que está por trás. No entanto, como no ensino médio vocês começam a trabalhar geometria analítica e a forma analítica nem sempre ela vai ter o recurso visual, muitas das vezes vai ter dados, inclusive nos exemplos que o professor dá sobre programação, entre outras aplicações, nem sempre você vai ter esse recurso visual para poder conseguir esses dados. Então, por isso que na forma analítica é essencial essa fórmula, porque quando trabalhamos apenas com coordenadas, você vai ter a relação entre essas coordenadas e o raciocínio que está por trás, você vai ter a ideia. Então, não vai ter uma aplicação tão prática você fazer essa ideia que nós trabalhamos. Por isso, essa ideia aqui de ter uma fórmula, de ter uma relação já pronta, é muito útil também. Por quê? O xa, né, que é o x da coordenada referente ao ponto A, é 6, o xb é 2. O ya é 6, o yb é 4. A partir daí, substituindo na fórmula, onde era xa, nós colocamos 6, onde era xb, nós colocamos 2, onde era ya, nós colocamos 6, e onde era yb, nós colocamos 4. 6 menos 2 é 4, e 6 menos 4 é 2. 4 elevado ao quadrado é 16, e 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui repara a distância, né, de A até B. Distância de A até B igual raiz de 20, aproximadamente 4,472. Pessoal, aqui nós trabalhamos só com coordenadas. Aqui nós trabalhamos com medida dos lados. E lembra, isso é para dar uma ideia de o porquê que existe essa relação, essa fórmula. Já para achar o lado BC, é o mesmo raciocínio. Suponhamos, né, que como aqui media 10, aqui mede 2, aqui vai medir 8 e aqui em cima 4. Porém, agora ao invés de a gente fazer com aquela relação, né, do Teorema de Pitágoras, olhando a medida, nós vamos fazer com as coordenadas primeiro. Eu tenho a coordenada xc e a coordenada xb. xc é igual a 6, xb igual a 2. yc igual a menos 4, yb igual a 4. Por quê, turma? Porque olha só a coordenada de C. 6 no primeiro elemento, que representa o x, e 4, menos 4 no segundo elemento, que representa o y. Então, eu só organizei aqui em cima, aconselho vocês a organizarem as ideias também, para na hora de substituir na fórmula ficar mais simples. xc é igual a 6, xb igual a 2. Aqui, yc igual a menos 4, yb igual a 4. Calculando isso aqui, eu tenho 6 menos 2, 4. Menos 4 menos 4, pessoal, é uma soma de parcelas negativas. É como se você devesse 4 duas vezes, menos 8. Então, eu tenho 4 elevado ao quadrado, distância, né, de A até C, é igual a 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16, e menos 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Distância de A até C é igual a raiz de 80, porque 16 mais 64 é igual a 80, aproximadamente 8,944. Se fôssemos fazer pelo aquele outro método, né, seguindo a ideia que está por trás, mesma coisa, turma. Olha só, um cateto mede 8, outro cateto mede 4. Então, 4 elevado ao quadrado, 16. AB, né? No caso AB não, no caso agora é BC. BC ao quadrado é igual a 16 mais 8 elevado ao quadrado, 64. Então, BC vai ser igual a 80. BC ao quadrado é igual a 80.
tirando a raiz quadrada de ambos os lados, nós teremos BC igual a raiz quadrada de 80, BC igual a aproximadamente 8,44. Tirando a prova final, que é o que a pergunta, né, que é o que a questão nos pede, pessoal, olha só, ela quer saber se vai ser válida a seguinte relação, AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a 100. AB equivale à raiz de 20, BC equivale à raiz de 80. Então, se eu elevar raiz de 20 ao quadrado, é 20. Se eu elevar a raiz quadrada de 80 ao quadrado, é 80. Então, quando eu faço esse cálculo, 20 mais 80, eu tenho 100. É uma igualdade verdadeira. Isso simboliza, né? Isso significa que o triângulo é um triângulo retângulo. Beleza? Na questão 2, diz o seguinte, Alex gosta de codar, no caso programar, para estudar matemática. Ele fez no celular um programa, esse programa ao lado, e para calcular a distância entre dois pontos. Por distração, ele se equivocou nos parênteses e em vez da fórmula correta, ele colocou no programa essa fórmula aqui, pessoal. Beleza? A fórmula correta era essa, a distância, né, a raiz quadrada, o xp menos o xq elevado ao quadrado, mais o yp menos o yq elevado ao quadrado. Ele testou o programa com os pontos P, de coordenada menos 1 e menos 20, e o ponto Q de coordenada 8 e 20. O programa produziu uma resposta incorreta, também mostrada ao lado. Alex logo percebeu o erro e corrigiu, obtendo a resposta correta. Qual seria a resposta correta? A distância é 39, 40, 41 ou 42? Turma, aqui é um código. É muito interessante a proposta que o professor faz quando ele explica isso lá no Estude, né, em casa. Se eu fosse vocês, iria lá dar uma olhada. E ele coloca duas fórmulas para mostrar a distância entre pontos. Vocês podem ver que essa fórmula aqui embaixo aparece, a distância, o D, umas variáveis que ele coloca os valores aqui embaixo e o resultado da fórmula, que é esse cálculo que ele coloca aqui. E um detalhezinho está errado, por isso que o resultado acaba saindo errado. Para que vocês possam compreender melhor, pega ali a fórmula, né, e vamos reproduzir ela aqui em cima. Qual que é o erro? O que acontece para estar errado, pessoal? Esse SQRT, ele simboliza o radical. Então, teoricamente falando, seria a nossa raiz quadrada. No entanto, na hora que ele estava programando da primeira vez, ele calcula a raiz quadrada da primeira parte apenas. Isso acontece, pessoal, porque olha só esse parênteses, né? Você começa um parênteses aqui e termina ele logo aqui. Então, aqui ele calcula a raiz quadrada só desse pedaço. Essa outra parte fica sem a raiz quadrada. E nós sabemos muito bem que não é assim. Sabemos que nós temos que tirar a raiz quadrada de toda a conta. Então, por isso que ele fala que se enganou aí nos parênteses. Então, vamos imaginar que você tivesse feito a mesma coisa. Olha o que ia acontecer. No local do XP, você colocaria menos 1. No local do XQ, você colocaria 8. No local aqui do YP, olha aqui embaixo, menos 20. E no local do YQ, 20. Calculando isso aqui, menos 1, menos 8, menos 9. Então, ficaria dentro da raiz quadrada, o menos 9 elevado ao quadrado. Aqui, menos 20, menos 40 elevado ao quadrado. Voltando para cá, menos 9 elevado ao quadrado, 81 positivo. Agora, do lado de fora aqui da raiz quadrada, 40, né? Menos 40 vezes menos 40, que é menos 40 elevado ao quadrado, 1.600. Raiz quadrada de 81, 9, mais 1.600, 1.609. Esse é o erro, esse é o resultado errado. Já com a fórmula correta, olha só, o parêntese estaria no final. Então, se o parêntese estivesse no final, como tem que ser, aqui também eu coloquei ele no final, olha só o que aconteceria. Teríamos aqui o SQRT, que simboliza a nossa raiz quadrada, nosso radical, ele tiraria a raiz quadrada de toda a conta, né, de toda a fórmula, que é o ideal. A partir daí, fazendo o mesmo processo, pessoal, menos 1 e menos 8, que nós substituímos antes no lugar de XP e XQ,
menos 1 e menos 8 vai ser menos 9, menos 20, menos 40, menos 9 elevado ao quadrado, 81, menos 40 elevado ao quadrado, 1.600. 81 mais 1.600, 1.681. A raiz quadrada de 1.681, 41. Então, se nós utilizarmos, o parêntese, um detalhe, porque código é assim mesmo, turma. Não sou programador, mas eu sei que um item, um caractere que você errar, um caractere que você errar, ele vai comprometer todo um raciocínio. E a ideia do parêntese aqui é muito produtiva, porque não precisa estar associada diretamente à programação. Quando vocês vão criar uma expressão numérica, uma expressão algébrica, é preciso saber utilizar os parênteses para priorizar e para diferenciar o cálculo que você vai fazer. Então, achei uma excelente questão essa aqui. E a nossa resposta aqui agora com o código correto, comprovando, seria 41. Aí na opção, retornando a opção, 41 distância igual a 41.0, que é exatamente como o programa nos retorna a fórmula. Um abraço e até a próxima.